Ainda falando sobre Marvel, quero trazer aqui o menino Tom Holland, né, que tá nas cabeças aí, foi muito citado, porque saiu o trailer do Homem-Aranha semana passada, inclusive a live da semana passada foi toda falando de Homem-Aranha, quem quiser dar uma olhadinha aí no canal. E o que que acontece, gente? Eu acho que o Tom Holland, ele sofre um rage desnecessário, assim, Gratuito. até meio desproporcional, gratuito pelos fãs. Lógico que ficam aquelas comparações, ficam os memes, né? Tipo, o melhor Homem-Aranha é o Tobey, o melhor Homem-Aranha foi o Andrew Garfield, não sei o quê. Mas, sabe, acho que a galera tá partindo de umas críticas em cima dele que eu acho até um pouco injustas. Né? Tipo, esse Homem-Aranha é o Homem-Aranha carente, esse Homem-Aranha é o Homem-Aranha que fica procurando a figura paterna em todo mundo, ele é o bichinho de estimação do Tony Stark e tal. Particularmente eu acho isso um pouco cruel, porque o Homem-Aranha, ele entra no meio do projeto do MCU. Não era para ele estar ali a princípio. A gente tem que lembrar que nessa época os direitos, né, de uso ainda estavam com a Sony e Sim. tudo mais. Então, né, acho que todo mundo conhece essa história. Não vale a gente chegar aqui, mas rolou aquele acordo e teve aquele trailer fantástico, maravilhoso de Capitão América Guerra Civil, onde é revelado o A galera foi a Homem-Aranha. E loucura. a galera foi a loucura e a partir dali muda tudo. Então, Admita que você também foi a loucura, fui, tipo. fui, eu Não, adorei. não, tô falando você, tô falando Sim, pro sim, pessoal, tipo, admitam que vocês também foram. Não sim. fica com essa agora, não, porque todo mundo surtou naquele momento. É E o o olhinho que mexendo, o olhinho mexendo, o olhinho mexendo. e o que acontece, cara? Você tem um personagem extremamente icônico, extremamente importante pro universo Marvel que tá entrando no meio do rolê. Ele literalmente tá entrando no meio do filme que é uma treta entre todo mundo. É aquele cara que chega no bar assim, tá todo mundo brigando, voando cadeira para todo lado, garrafado. Então, ele precisa entrar ali de alguma maneira. Então, por que não? O mais lógico pega ele, associa ele com um dos personagens mais populares e que foram pedra fundamental para o MCU, que é o Tony Stark, que é o Robert Downey Jr. Então é até uma decisão do ponto de vista de produção, né, do ponto de vista criativo, inteligente. Você associa ele ao Tony, introduz ele no universo até ele começar a andar com as próprias pernas, né? E eu gosto, cara. É um Homem-Aranha jovem, apesar dele não ser um adolescente, né? Ele faz bem um papel de adolescente ali, e é aquele Homem-Aranha meio fudido da época dos quadrinhos que a gente lia, que tinha que sair correndo no meio, sei lá, de uma aula, inventar uma desculpa, sai pela chaminé da escola, aí vai lá, cai no soco com o Duende Verde, aí quando volta, ele perdeu a prova e tá ferrado, porque vai ter que virar a noite estudando. É esse tipo de Homem-Aranha, assim, e eu acho bacana. Eu acho injusto. Eu sei que você gosta do menino Tom Holland, Melissa, e eu queria saber o que você acha dele como Homem-Aranha e se é merecido essas críticas em cima dele. Tá, respondendo ao contrário, eu acho que as críticas não são merecidas porque pra mim elas não têm o menor fundamento. Já começo por aí. E eu gosto muito dele porque usando de critério a mesma coisa que eu falei do Simu Liu com o Shang-Chi, eu acho que ele é muito empolgado. Eu gosto muito disso, né? Quando o ator, ele abraça bem o papel do tipo, nossa, eu tô muito feliz, eu sempre gostei, eu sempre fui fã, eu queria muito estar aqui e tal, essa coisa toda. Eu acho que nesse ponto o Tom Holland e o Simu Liu, eles têm tido, né, reações e ações na mídia, no geral, em entrevistas e no Twitter, muito parecidas. É o De Tom Hiddleston Way que chama, admirar. né? Exatamente. E assim, eu acho que não tem fundamento esse hate todo, porque, é porque ele é um bom acrobata, e aí por isso que chamaram ele só faz isso e tal. Mano, o cara é ator de teatro, ele tem prêmio por conta do musical do Billy Elliot quando ele tinha, sei lá, 8 9 anos, entendeu? O moleque é super dedicado a tudo que ele faz, então assim, eu não acho justo porque, como eu falei, a grande maioria das críticas não tem nenhum embasamento. É em cima de um hate só porque você prefere um ou outro personagem. Você prefere ou o Tobey Maguire, que eu não acho que ele seja um bom Homem-Aranha. Eu acho que todo mundo gosta dos filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire por conta dos vilões. Eu sempre falei isso, eu sempre vou bater nessa tecla. Todo mundo gosta dos filmes do Sam Raimi
Não tô dizendo que os filmes são ruins, mas eu acredito que a grande maioria gosta não por conta da caracterização do Tobey Maguire, mas por conta dos vilões. Tanto o William Dafoe quanto o Alfred Molina, que é o meu, nesse caso cinematográfico, é o meu vilão preferido, eu pago o pau pra esse ator, eu sou apaixonada nele, eu acho que é por conta disso que a galera gosta muito. Na questão do Andrew Garfield, tinha muita gente que falava que meio que dividia os dois, né? O Tobey Maguire era um excelente Peter Parker, mas ele não era um bom Homem-Aranha. Tem gente que fala isso. No caso do Andrew Garfield, era diferente. Ele é um ótimo Homem-Aranha, mas ele é muito malandro, ele é muito desenvolto, e o Peter Parker é estranho. Ele é esquisito, ele é nerd, ele é CDF. Ele não pode ter aquela malemolência toda que ele tem com as garotas e não sei o quê. Que, tipo assim, como se ele precisasse ser... Exatamente. Se fosse assim, mano, o Thor teria que falar daquele jeito esquisito que ele fala nos quadrinhos no filme. Sim. E tinha que aparecer as letras em serife. Porque tinha que aparecer as letras em serife também. Tá? Quem és tu, ó vilão? Exatamente. Eu adoro o Thor falando assim. Eles até tentaram fazer isso no começo do MCU, né, cara? E Sim, não deu certo. cara, eu acho não muito deu, bom. Tipo, é horrível. Então, assim, e o Tom Holland, ele não é o Amazing Spider-Man. Quem é o Amazing Spider-Man, ou quem deveria ser o Amazing Spider-Man, era o Tobey Maguire. O Tom Holland é do universo do Ultimate. O universo do Ultimate, ele tem uma outra pegada. O Thiago entende muito mais de quadrinho do que eu. Pode falar que se eu tô falando merda ou não. Não, ele é bem mais semelhante do que o outro. Mas então assim, o universo do Ultimate, então é isso, sabe? Ele é mais desenvolto, ele tá tentando entender e tal. Então assim, tem gente que reclama que sente falta do lance do Tio Ben. Mas não é que as pessoas queiram que aparecesse de novo o Tio Ben morrendo. Mas tem gente que acredita que ficou faltando isso pra motivação do personagem. Pra ele ter um ponto de... uma teia de partida ali, né? Vamos fazer esse trocadilho infame aí. Pra ele ter essa teia aí de partida do tipo, pô, beleza. Agora ele tem um motivo, ele tem uma motivação pra ele ser responsável e virar o Homem-Aranha e aquela coisa toda. Mas, cara, será que se tivesse feito isso, vocês também não estariam reclamando? Que estaria repetindo de novo uma história de origem? Porque, tipo assim, não teve origem. Como o Thiago falou, enfiaram ele no meio do filme. Ver? O Cristiano Oliveira, ele até comentou aqui que ele, né, concorda, esse Homem-Aranha raiz é o que nos fez gostar do personagem. Porém, a própria Marvel mudou a personalidade do personagem nas últimas décadas, desvirtuando a essência dele. Cristiano, eu vou te dizer que o Homem-Aranha ele é um caso muito interessante e daria muito pano pra manga pra gente falar dele aqui, porque o Homem-Aranha, durante 40 anos, ele foi o adolescente da escola, assim. Né? Ele ficou muito tempo sendo aquele menino, aquele garoto, e aí depois ele passou um tempão para a faculdade, depois ele passou um tempão para se casar e fazendo bico, depois ele virou cientista, virou professor. Então, assim, você tem uma evolução na vida do Homem-Aranha, né? Até você passar ali para aquela coisa lá do Guerra Civil, ele revelando a identidade dele e tudo mais. O Homem-Aranha, ele talvez seja o personagem com uma curva de evolução dentro da Marvel, eu tô falando mais dos quadrinhos agora, maior do que todo mundo. Porque o Hulk, por mais que você tenha um Hulk verde, vermelho, azul, amarelo, cor de abóbora, e você tem algumas sagas ali, sei lá, o Hulk vai para outro lugar, tem o planeta Hulk, Hulk contra o mundo, né? E depois tem esse Imortal Hulk, que é outra pegada, ainda é o Hulk que a gente conhece. O Capitão América, né? Por mais que o Steve Rogers ele passe o manto para outro cara e tal, ainda assim é o Steve Rogers ali quando ele aparece, é o Capitão América, o símbolo da liberdade. Sabe, você sabe disso tudo, mas o Homem-Aranha, ele tem uma curva de evolução muito grande. Então, eu entendo o que você quer dizer, mas ao mesmo tempo isso dá uma liberdade para a Marvel escolher assim, qual Homem-Aranha eu quero usar? Porque são tantos Homem-Aranhas nesse tempo, nesses anos, que ela fala aqui, bom, eu tenho uma linha tipo aqui Batman, de Homem-Aranha, eu quero usar que eu falei essa parte. No início. É mais ou menos igual ao Batman. Entendeu? Você então tem a essência e, tipo assim, aí tem coisas que, eu tô lendo aqui os comentários, assim, tem coisas que as pessoas gostam, mas é aquela coisa, a gente já falou, não é porque você gosta daquele traço específico do personagem no quadrinho que ele precise ter aquilo ali porque você gosta daquilo. Saca? Então, assim, é uma outra apresentação do personagem.
É uma outra leitura, uma outra adaptação. Ninguém falou que a parada adaptada tinha que ficar igual ao quadrinho. Entendeu? Sim. Então, isso já é uma coisa assim, mas eu prefiro aquilo. Mas aí é um problema seu com você mesmo. Você pega o quadrinho e você vai ler o negócio que você gosta. Agora, você ter a expectativa de ver aquilo no cinema... A gente expectativa é um negócio muito ruim. Exatamente. Expectativa é um negócio muito ruim. A gente cansa de falar isso no podcast. Você gostar de uma coisa, você querer ver aquilo, que é uma querência sua, é um querer seu. E aí você não vê, o filme é ruim. O filme não foi ruim. Você que depositou uma expectativa em cima de uma coisa que nunca foi prometida a você. Porque eles, em momento nenhum, eles falaram qual que seria essa versão do Homem-Aranha. Pelo menos eu não lembro. Se eles chegaram a expor como eles gente, e o Homem-Aranha do Tom Holland, olha só, tem todo o mérito, porque esse Homem-Aranha conseguiu transformar um vilão mequetrefe como o Abutre e um dos melhores vilões do MCU. Mas então, aí o Michael Keaton também tem a sua dose de coisa aí. É verdade. Tem agora, os méritos aí. É verdade. Agora, Denis Augusto, sabe quem apareceu aqui? Eu vi. Nosso amigo Assir Piragibe, dizendo aqui, olha, que ele... pedindo para escrever os quadrinhos dele, né, do Thor do formatinho e tudo mais, e ele fez um comentário aqui, olha, sobre o Homem-Aranha, dizendo que o problema do Spider-Man do Tom Holland não é o ator, não é a versão do Homem-Aranha dele, é como ele é escrito, né, sempre dependente de um paterno e tal. Tá aqui, gente. Como a gente... a Melissa tá escondida ali pelo comentário. Como a gente citou. E aí, Denis, você concorda pra gente fechar aí a sessão... defendendo o Tom Holland hoje. Um abraço aí pro Assi também, obrigado pela participação. Discordo, craque. Deu um Edilson fala. Cara, assim, como a Melissa já bem ressaltou aqui a questão do Aranha e você ressaltou a questão do background de quadrinhos também, o Homem-Aranha, assim como o Batman do lado azul da Força, são dois personagens que tiveram tantas versões, mas tantas versões e tantas variáveis em cima dele, assim, que ele é um cara que não tem um jeito certo de fazer, tá ligado? E cada um vai ter mais afetividade por um jeito, que nem você falou. Eu li mais Homem-Aranha dessa versão do Ultimate. Eu tenho uma HQ do Ultimate lá em casa, lá dos primeiros e tal. E, cara, eu leio o Ultimate, olho pra tela e vejo Tom Holland, eu fico satisfeito. Tipo assim, eu me divirto porque foi o Aranha que eu gostei, costumei ler e tal, assim. E olha que eu assisti, logicamente, a animação clássica que entrou, acho que agora há pouco, no Disney Plus, alguma coisa. Entrou em algum lugar que eu vi ela esses dias. E que a galera assistiu quando criança também, que até refizeram o trailer, né? Pegaram, refizeram o trailer do ano passado, que é na animação lá. E, cara, e que também é bem legal, mas você olha pra ela, você vê, logicamente, o Aranha e o Tobey Maguire, tá ligado? E tem essas conjecturas e tal assim. E aí você pega, por exemplo, o Assir, que tá falando nos comentários aí, numa live com o Cadu, ele fez um simpósio, tá ligado? Ele estudou, pegou quadrinho e não sei o que lá, tal assim, levantou, fez tabela e base e tudo mais, tal assim, pra provar que o melhor Aranha de todos é o Andrew Garfield. Então, assim... O adolescente de 33 anos, né, cara? Sim. Então, assim, tem a questão que não adianta, cara. O Homem-Aranha, assim como o Batman, é uma questão de gosto, tá ligado? É verdade, são muitas fases. Agora, não tem como você falar que, tipo assim, um é melhor e o outro pior que o outro. Olha, o Andrew Garfield, na minha opinião, é o mais sexy. Mesmo com aquele cabeção dele daquele tamanho. Pra mim, o Homem-Aranha é mais sexy. Mas só pra fechar, essa questão da paternidade, dele se diminuir, do Aranha ser sempre uma escada pra outro, cara, tipo assim, não me incomoda porque eu entendi o cenário que o Aranha foi inserido nesse MCU. Ele é tipo um boneco licenciado, mas ele não é um boneco oficial dos caras, então ele nunca vai ter... A gente queria que tivesse, mas por conta da relação Disney e Sony, dificilmente ele vai ter uma relação de independência, assim, porque pra conectar tudo, tipo assim... imagina, tipo, como é que eu vou dar de exemplo e tal? Você tem que fazer um desenho, aí você termina um desenho, sei lá, de uma natureza, tá ligado? Aí você fez lá um desenho, lá uma aquarela bonita da natureza e tal, assim, você tá fazendo esse desenho pra entregar pro cliente. Você entrega pro cliente e fala, mas eu queria um carro nessa aquarela. Você pega o desenho e faz uma aquarela lá no carro tal, assim. Vai combinar? Visualmente até vai. Só que você sabe, na hora que você criou o conceito lá, que não é o carro que faz parte daquela aquarela bonita, aquele cenário, paisagem bonita que você criou, tá ligado? Mas você vai falar que, tipo, não faz parte? Não. A sua concepção sobre aquele carro naquele cenário da aquarela tá colocado. Então, o Aranha do Tom Holland é isso. Eu gosto demais. Pra mim, dos três Aranhas, assim, é o que eu mais gosto.
Porque eu bato o olho nele e me remete ao Ultimate. Mas, lógico, você vai olhar, logicamente, a história, o background e tudo mais. Ele depende do Homem de Ferro. Aí depois fica no segundo filme, ele depende do luto do Homem de Ferro. Aí no terceiro filme, ele tá ferrado, ele vai lá atrás do Doutor Estranho, lá pra fazer o semipacto com o Mephisto. Então, assim, esse Aranha sempre vai ser dependente de alguma coisa, infelizmente. Eu acho que a única forma de não ser dependente seria a Disney foi lá, meteu o Barão na mesa da Sony e falar, eu quero ele, tá ligado? Aí ela faz o que quiser com a Aranha, tá ligado? Mas sempre vai ter tem isso. isso também, né? Porque a gente mas vale que a liberdade criativa é da até Marvel, onde vai, até aonde a Sony quer que aquilo ali vá, entendeu? Porque não É pode verdade. também adentrar muito o espaço da Marvel, por exemplo, porque eles também não querem dar muita liberdade pra Marvel de um personagem que é dele. E vice-versa, porque... né? E a galera meio que esquece isso, assim. Tanto que os outros 2 filmes do Homem-Aranha, eles têm muito do universo das coisas que a Sony tem os direitos, né? Dos personagens da galeria ali do universo do Homem-Aranha, que a Sony tem o direito. Com a Marvel na jogada de uma forma mais criativa, ainda assim, quem bate o martelo aí, bem como o Denis está falando, ainda é a Sony. Então, de repente, a Marvel tinha alguma coisa muito mais próxima dos quadrinhos, como as pessoas esperavam, e a Sony, de repente, vetou, falou, não, tem que ser desse jeito aqui, porque senão vai ficar muito próximo das outras 2 versões que a gente já fez.